Então vamos. Ok. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês assistirão a este nosso vídeo o mais recente, né? Não, nunca diremos o último, o mais recente. E é uma satisfação poder estar aqui com os colegas, professor Yuri, professor Marcelo, para a gente tratar de um assunto bastante interessante que é demarcação de terras indígenas. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, achava esquisito, né? Ter que assistir, ter que ouvir isso toda vez, mas como nós estamos do lado de cá agora, inscreva-se no canal, dê o seu like, divulgue, compartilhe para os coleguinhas. Vamos fazer esse conhecimento, esse debate chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Com esse tema, né, importante, pertinente, demarcação de terras indígenas, a gente tem o propósito de trazer algumas informações, algumas análises, mesmo que superficiais a princípio, mas para colocar em debate, né? Então, eu gostaria só de apresentar inicialmente o percurso que nós vamos fazer durante esses próximos minutos, tá? Então, o professor Marcelo inicia a fala trazendo alguns dispositivos, algumas convenções no nível internacional que tratam dessa temática. Após a fala do professor Marcelo, será a minha vez de analisar como que a Constituição atual fala sobre isso e na terceira e última parte, o professor Yuri nos brindará com uma análise de um caso concreto, na verdade, dos procedimentos, né, dessa parte mais fina da regulamentação no nível de decreto, e abordando também um episódio importantíssimo da nossa história constitucional e da questão da demarcação de terras que aconteceu no ano passado, tá? Com análise de um caso concreto, não é isso? Então, professor Marcelo, já passo a bola para você. Por que é importante discutirmos hoje a demarcação das terras indígenas? Então, olá, né? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. É muito bom estar aqui nessa manhã de sábado, podendo discutir um assunto tão relevante. A gente começa dizendo que nós estamos aqui não falando pela população indígena, pelos povos indígenas, mas nós estamos fazendo um estudo, uma análise em relação a esses povos e, de uma forma geral, em relação ao Instituto da Demarcação em si. Né? Nós não somos especialistas em relação às questões indígenas, nem fazemos parte dessa comunidade, mas entendemos que é primordial que o direito, de uma forma geral, possa refletir a respeito desses assuntos. E aí a importância do debate, Gilberto, é exatamente porque é primordial para a efetivação de uma série de outros direitos fundamentais da população indígena essa ideia da demarcação. A discussão e a possibilidade de se efetivar, se reconhecer a terra, e como nós veremos logo depois, não só a terra, mas a ideia de território tradicional desses povos, que são povos originários, que já estavam dentro desse território que depois a gente chamou de Brasil. Então, reconhecer isso é fundamental para proporcionar a essas pessoas o direito à saúde, o direito à vida, à integridade física, à integridade psicológica, a preservação cultural de bens materiais e imateriais, o livre desenvolvimento, o uso da língua, enfim, todos esses direitos, eles irradiam dessa centralidade da discussão da demarcação. Daí a importância de nós trazermos essa discussão, trazermos esse debate. Há uma ligação muito forte entre os indígenas, entre a população indígena
os povos indígenas e a própria questão do território. Então, quando a gente fala da perspectiva da demarcação da terra indígena, quando a gente fala terra, a noção de terra ela é muito ligada a um processo que é político, que é jurídico, que é conduzido pelo Estado, né, como depois você, Yuri, terão a oportunidade de explorar, mas a ideia de território indígena, ela está muito vinculada a essa construção, a essa vivência, que é culturalmente variável também. Nós temos vários povos indígenas, não é um único povo, não há uma homogeneidade nesse sentido, mas essa relação que todos eles têm com a base territorial, essa identidade que todos têm com o território. E aí é interessante a gente observar que não só no Brasil nós temos regulamentações e dificuldades de implementar essas regulamentações, como também em outros estados existem esses desafios. O Brasil ele é signatário de uma série de tratados internacionais, de convenções, que buscam proteger, que buscam efetivar esses direitos em relação aos povos indígenas. Então, nós destacamos, por exemplo, a Convenção 169 da OIT. E aí a gente começa a destacar a Convenção 169 da OIT, porque a OIT é uma organização criada até mesmo anterior à Organização das Nações Unidas. E nessa Convenção 169, do artigo 13 ao artigo 19, todos esses artigos são dedicados aí à discussão da proteção em relação aos povos indígenas. Há uma ideia de proteção ao direito a uma terra que é tradicionalmente ocupada, né, por eles, devendo os governos respeitar, dentro dessa ideia de demarcação e de políticas públicas aos povos indígenas, respeitar a cultura, os valores espirituais que esses povos já possuem, a sua relação com as terras ou territórios, como falamos, a maneira como eles utilizam e a própria lógica de coletividade que eles possuem. Então, dentro da convenção há essa preocupação, há até mesmo essas terras que não são exclusivamente ocupadas por povos indígenas, que se possa respeitar em relação a elas as atividades que eles desenvolvem, a própria ideia de subsistência e desenvolvimento que esses povos possuem. Então, a gente percebe essa proteção ao direito, à posse, né, da terra, ao uso, ao livre desenvolvimento e controle dessas terras, desses territórios, desses recursos. E quando a gente fala sobre esse direito à posse da terra, é muito interessante, porque até dentro das discussões, né, de disciplinas como direito das coisas, há uma discussão que a gente faz um debate entre posse e propriedade. O quanto a posse é uma situação fática, né, que tem um amparo jurídico, quanto a posse é a ideia de desenvolver uma relação de poder com o bem. E aí, dentro dessa lógica do desenvolvimento da relação de poder, do desenvolvimento, nesse caso, de uma forma mais específica, né, do desenvolvimento de uma identidade, do desenvolvimento de uma ideia do que usar esses recursos, é interessante que essa posse receba uma proteção devida, ainda que descolada, né, autônoma daquela ideia de propriedade, como nós temos, né, da propriedade como construção cultural e social do registro, junto ao cartório, do registro de imóveis e tal. Então, o Estado ele tem esse dever de proteção. É interessante também a gente destacar algumas situações onde nós percebemos essa proteção para além da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, onde a gente também percebe essa preocupação. E aí há um parâmetro interessante a ser observado, no nosso caso das Américas, entre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e, ao mesmo tempo, como que a nossa, né, o STF, como que a nossa legislação, o nosso Poder Judiciário, ele vem interpretando essa questão das demarcações. Eu destaco aqui 2 casos de condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação
a alguns estados que descumpriram essa ideia, essa necessidade de reconhecimento desses territórios. E aí um deles é o caso da comunidade Maiagna, e aí já me desculpem, né, certamente a pronúncia equivocada, versus o estado da Nicarágua. Então, nesse caso, o estado da Nicarágua foi denunciado porque ele não havia realizado demarcações dessas terras, né, em relação às comunidades indígenas existentes, nem tomado medidas para assegurar os direitos de propriedade e outros direitos a esses povos ancestrais. Então, em relação a essa situação, a esse caso que a Corte acaba condenando o Estado da Nicarágua, é interessante porque a Corte se manifesta dizendo que, para as comunidades indígenas, de uma forma geral, a relação com a terra não é uma mera questão de propriedade e produção, mas sim um elemento material e espiritual do qual devem gozar plenamente, inclusive para preservar o seu legado cultural e transmiti-lo às futuras gerações. E aí é nesse sentido que a Corte Interamericana entendeu que o Estado da Nicarágua havia violado, né, vários direitos humanos dessas comunidades indígenas, inclusive o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo, portanto, né, condenados à responsabilidade de criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e até mesmo titularidade dessas propriedades. Um outro caso que também aconteceu com a comunidade indígena, que chegou até a Corte, né, uma comunidade indígena versus o Paraguai. Houve também, da mesma forma, uma condenação da Corte Interamericana ao Estado do Paraguai por entender que havia uma falta de efetividade da legislação do Estado para satisfazer esses direitos territoriais né, dos povos indígenas, que deveriam estar consagrados na Constituição paraguaia, né, entendendo que a posse desse território ela está muito relacionada à memória histórica de um povo, a relação que eles estabelecem com esse território, ela, nesse caso, né, a não demarcação pode gerar uma perda étnica, cultural, irreparável nesse sentido. Também tem outros casos de condenação, inclusive em relação ao Estado também do Equador, e o que a gente vai percebendo de uma forma geral é essa dificuldade de reconhecimento desse direito desses povos, que são povos originários, né, que já estavam aqui culturalmente e socialmente organizados antes da chegada dos exploradores, antes da chegada e de todo o processo, né, de matança, de exploração, de violência que eles vivenciaram. Então, a gente começa destacando assim, que de uma forma geral, né, nós temos outros casos onde a Corte também condena esses estados a não observância tanto da Convenção Americana de Direitos Humanos como de outros tratados que esses estados são signatários. Muito bem. Bom, Marcelo, muito legal a exposição. Poxa, que panorama incrível que você passou para a gente. E, bom, agora, né, a gente afunilando essa abordagem e vindo aqui para o Brasil, né? Isso a gente aprende desde quando a gente é muito pequeno, se houve um descobrimento, se houve um encobrimento do Brasil, né? Se Cabral chegou aqui, como chegou, as circunstâncias. O fato é que a partir do século XVI não estavam somente os indígenas aqui mais nesse território, né? Estavam os indígenas e os portugueses. E é interessante, né, a gente analisar já o primeiro regimento do primeiro governador-geral do Brasil, o Tomé de Souza, e ele fala muito em pacificação, né? Esse trecho
eu retiro lá da doutrina do professor Bessa Antunes, né? Dar os devidos créditos. Então, o professor Bessa Antunes, ele expõe lá o regimento do Tomé de Souza, e que se falava muito em paz, mas era uma paz, né, conquistada através da submissão incondicional do indígena, né, aos propósitos da coroa portuguesa, né, aos propósitos econômicos e religiosos, né, da coroa portuguesa. A gente tem que imaginar que a igreja esteve ao lado da coroa portuguesa, né? Durante o período colonial, a questão da demarcação de terras ou da existência de terras, ela oscila muito, né? Então a gente vai ter durante todo o período colonial cartas régias que ora incentivam, mesmo que de forma indireta, a escravização dos índios, e cartas régias que, para aqueles que estavam longe do alcance da coroa portuguesa, o reconhecimento até de alguns espaços territoriais, né? Territórios indígenas. Então, essa ideia de território indígena, ela já vem desde o período colonial, mas com essa ressalva, né? Alternando posturas mais agressivas com relação aos indígenas, ao ponto de se escravizá-los, e o reconhecimento daqueles que estavam mais distantes de territórios, né? Então, feita essa primeira apresentação, essa contextualização, essas considerações iniciais, é interessante a gente já vir direto para o nível constitucional, né? Desde a Constituição do Império, de uma forma ou de outra, a questão das terras indígenas ela é tratada, e mais ou menos da mesma forma, tá? Segundo também aponta lá o professor Bessa Antunes, com esse núcleo da existência de terras de utilização tradicional, terras tradicionais, né? E chegamos, né, à Constituição de 88, com a previsão, né, de um capítulo só para os índios, o capítulo 8, né, do título que trata da ordem social, e tem como epígrafe, né, como título dos índios, né? Então são dois artigos da Constituição, o 231 e o 232, que traçam linhas gerais muito do que está lá previsto constitucionalmente. O professor Marcelo já passou fazendo algumas considerações. Mas aqui eu gostaria de fazer um paralelo, né? Porque de repente a gente entender, né? O professor Marcelo, de forma muito pertinente, fez a ressalva de que eu pelo menos, devo ter sangue indígena, porque eu tenho um cara de bugrão, mas eu não tenho isso muito próximo, né? Mas todos nós, em alguma medida, a gente tem alguma descendência indígena, né? Ou a chance de ter é bastante grande. Mas aqui nós não estamos falando com esses, baseado nesses pouquíssimos cromossomos indígenas, né? A gente está falando, o tal do lugar de fala nosso é diferente, então por isso que isso tem que ficar bem claro. E até mesmo por isso, para a gente apresentar uma forma de calibrar, eu proponho a gente analisar, fazer uma analogia, fazer um paralelo, né? Os direitos fundamentais previstos lá na Constituição, sobretudo no artigo 5º, artigo 6º, né? Quando a gente estuda meio ambiente artificial, né, quando a gente estuda a cidade político-urbana, a gente aprende que a finalidade do espaço urbano, né, a diretriz, a coluna vertebral da política urbana é justamente propiciar a nós, os urbanoides, condições para o exercício, para o gozo, né, dessas garantias fundamentais previstas lá, né, no artigo 5º e no artigo 6º. E aqui a gente pode, né, guardadas as proporções, fazer a mesma analogia, ou seja, o território indígena tem a mesma função, né?
E é difícil para nossa, no nível acadêmico, na vida ordinária, né? Na dimensão econômica, na dimensão social, às vezes a gente conseguir fazer essa leitura, né? A partir do olhar do outro. Agora, lembrando, assim, falando, eu lembro de uma obra do professor Joan Martínez Alier, professor da Universidade Autônoma de Barcelona. Ele tem um livro fundamental chamado Ecologismo dos Pobres, né? Conflitos ambientais e linguagens de valoração. Esse é o nome da obra, né? E nesse livro fica, no título, e sobretudo no subtítulo do livro fica claro, né? Que esses conflitos ambientais, esses conflitos pelos recursos, eles surgem das diferentes linguagens de valoração. Então, o produtor rural, por legítima que seja a sua atividade, por amparo constitucional que tenha, ele olha para dentro daquilo que é uma terra indígena e ele vê hectares, ele vê madeira, ele vê solo a ser cultivado, né, potencialmente, e o indígena não vê, o indígena não tem sentido, né? Na maior, a gente vai ver que existe uma graduação, existem indígenas e indígenas, mas o indígena ele olha e o que é uma cerca, né? Para grande parte deles, né? Então existe essa diferença, essas linguagens de valoração são distintas. A gente tem que ter em mente isso. Mas, né, analisando aqui o artigo 231, ele, né, na linha da Convenção 169, dispõe, são reconhecidos aos índios, né, melhor seria aos indígenas, né, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários, né, é isso que a gente deve realçar, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o caput, né? A nossa dimensão da vida urbana, da nossa vida moderna, da nossa vida civilizada, para a gente analisar isso no nível constitucional, a gente muitas vezes tem que ir lá no 225 para ver qual é o nosso direito ao meio ambiente, qual o nosso direito de acesso à cultura no artigo 215, quais os instrumentos, a definição de patrimônio cultural, na sua dimensão material e imaterial, os instrumentos de proteção, lá no 216. E assim como nós fazemos, nós, repito, né, urbanoides, fazemos nos recorremos à Constituição para fazer essa compreensão, aqui em relação aos indígenas, né? No artigo 231 ele acaba fazendo isso, né? Propiciando essa garantia. E aí, nos parágrafos que se seguem ao caput, vai se explicando melhor esse direito, essa garantia, né? Então, lá no parágrafo 1º, as terras tradicionalmente ocupadas passa a ter uma definição mais clara, né? Então, diz o referido parágrafo 1º, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física, cultural, segundo os usos, costumes e tradições. Ou seja, aqui explica melhor a dimensão do que seria a terra tradicional, né? E aí já, adentrando novamente uma questão que o professor Marcelo havia colocado, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinos à sua posse permanente, né? E aí, Marcelo, posse, propriedade, o indígena tem essa noção, cara? Faz sentido para ele fazer distinção entre posse e propriedade, né? Então, quer dizer, dizer que é posse é só porque a União, né, é titular, então ele teria posse, meio cabendo, mas o que é o efetivo para eles? Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos existentes, né? E aí, ressalvas, né, lá no 3º, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais e terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso,
ouvidas as comunidades afetadas, e aí a mesma exigência, por exemplo, que se faz para a criação de uma unidade de conservação, né? Ah, vou criar uma unidade de conservação, um parque, tudo bem. Parágrafo 2º lá do artigo 22 diz que você tem que consultar, né, as populações afetadas. Então, ouvidas as comunidades afetadas, ficando desassegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei, né? O que não foi regulamentado até hoje, né? E aí ainda, né, falando sobre a questão de posse, propriedade, titularidade, transmissão, o parágrafo fala que são inalienáveis, né, indisponíveis os direitos sobre elas e também imprescritíveis, né? E vedada a remoção de grupos indígenas, né, somente em situações excepcionais, como nos casos de catástrofe e epidemia, né? E mesmo assim, após deliberação do Congresso Nacional. E por fim, o parágrafo 6º, né, fazendo um arremate, por final, no que tange esse tratamento mais específico, dispõe serem nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio, a posse das terras a que se refere o artigo, né, as terras indígenas, ou a exploração das riquezas naturais dos solos, dos rios, dos lagos, ressalvado o interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, né? Não gerando a nulidade e extinção, a extinção de direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias, e mesmo assim, para aqueles que comprovadamente tiver ocupação de boa fé, né? E aí sim, né, finalizando, o parágrafo 7º dispõe que aquelas hipóteses do parágrafo 3º e 4º do 174, que é a exploração mineral, criação de cooperativas, né, não se aplica nas terras indígenas. E aí o 32, né, dá uma outra dimensão para essa atuação, para a defesa desses direitos, dizendo que os índios, suas comunidades, organizações são partes legítimas para ingressar em juízo, né, na defesa de seus direitos, colocando o Ministério Público da União como condutor, auxiliar nesse processo. Isso é o que dispõe a Constituição, né? Em 1973, desde 1973, se tem uma legislação que dispõe sobre a questão indígena, né? Ela na ementa consta como Estatuto do Índio, Lei 6.001/73. E essa lei, ela regulamenta a situação jurídica dos índios e, né, o termo que se usava, os silvícolas, né, e as comunidades indígenas, com o propósito de preservar a cultura e integrá-los, olha que interessante, progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Então, notem que, assim, mesmo de forma suave, trata-se, segundo o próprio artigo 1º, né, do Estatuto dos Índios, de aos poucos ir se fazendo um processo de aculturação, né? O que ocorre, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, de cultura, né? Cultura, conceito antropológico, a cultura ela é dinâmica, ela é plástica, as realidades se alteram, né? Talvez, se a gente interpretar nesse sentido, fica menos chocante, né, professor Marcelo? Mas vamos adiante, que eu queria destacar aqui no Estatuto do Índio algo interessante, né, que fala sobre a própria condição de indígena, né? Os índios são considerados, né, uma classificação aqui em 3. Os isolados, né, quando vivem em grupos desconhecidos ou possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos de comunhão nacional. E o Brasil, se não me engano, se não for o país que mais tem comunidades indígenas que vivem de formas isoladas, é um dos que mais tem. Eu acredito que seja o que mais tem, tá? Depois a gente pode confirmar isso, vocês nos comentários podem ter essa participação. Os em vias de integração, né, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de vida nativa, né?
mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional. Né? Então, essa coisa de, o índio usa celular, não é por aí, né? Existe essa graduação, se a gente puder colocar dessa forma, né? E os integrados, né? Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos do pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes, tradições, características de sua cultura. Talvez, eu não tenho elementos para afirmar isso, mas aqui próximo da gente, né, em São João das Missões, tem o território Chacriabá. E parece também que grande parte do município, né, de São João das Missões é composto por indígenas e descendentes, né? E, inclusive, o prefeito, os secretários, se não me engano, tem essa relação forte, né? Então, só para a gente entender esse gradiente, né, da condição do indígena. E só para finalizar mesmo a questão do Estatuto do Índio, para a gente só entender a questão das áreas, né? No artigo 26, lá do Estatuto Índio, vai dizer o seguinte: ó, as áreas reservadas na forma desse artigo, né, que é o 26, não se confundem com a posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sobre as seguintes modalidades: reserva indígena, parque indígena e colônia agrícola indígena. E nos artigos que se seguem, vai definir cada uma delas. Reserva indígena como sendo aquela destinada a se manter o habitat do grupo indígena, né, e as condições de subsistência. O parque indígena como sendo, tendo um certo grau de integração, permitida assistência econômica, educacional, sanitária dos órgãos da União. E a colônia agrícola indígena, aquela destinada à exploração agropecuária, ou seja, a gente quebra um tanto de prejuízos, pré-valores, preconceitos, que fala, o índio não pode fazer isso, aquilo, outro. Não, se a gente consultar a legislação, existe lá, ó, também as formas que esses territórios podem ser utilizados, certo? E ainda se prevê o território federal indígena, que é uma unidade subordinada à União, instituída em uma região onde pelo menos exista 1/3 da população seja formada por indígenas, certo? Era isso, eu acredito que pudesse ser minha contribuição, e ao final gostaria de voltar para as tradicionais indicações de leitura. Yuri, e aí? Tire nossa fome de sabedoria com análise do caso que mexeu bastante com o Brasil ano passado. Gilberto. Gente, vamos falar de algumas questões mais atuais sobre a questão indígena, principalmente a questão da demarcação. Antes, eu gostaria de agradecer novamente a grande satisfação de estar aqui no canal, nem sim, nem não, esse projeto tão interessante. E ao lado dessas pessoas incríveis, professor Marcelo, professor Gilberto, que contribuem tanto para uma discussão válida, né, uma discussão realmente que acrescenta e que contribui efetivamente para várias reflexões, para vários assuntos. Bom, foi muito bem colocado aí, né, pelo professor Gilberto, a questão constitucional, do artigo 331 da Constituição, a forma como a Constituição traz o elemento da demarcação indígena, determina que a União realize essa demarcação, que a União, de fato, proceda à demarcação das terras indígenas. O professor Gilberto também colocou a questão do Estatuto do Índio. E aí eu venho para o decreto 1775, de 96, que vai regular melhor como que essa demarcação funciona. Então, como que é o passo a passo, como que se dá o processo de demarcação da terra indígena. E lá vamos encontrar que a competência para tramitar a demarcação, né, para realizar a demarcação, é da FUNAI. Então, a Fundação Nacional do Índio é que vai proceder com essa demarcação. E o procedimento ele é bem técnico, ele traz vários elementos, tem uma certa complexidade importante, já que, de fato, é relevante que a demarcação seja bem feita, seja bem realizada, o procedimento seja realizado de forma adequada.
Dentre, né, essas tramitações técnicas, o decreto vai exigir, logo no início, um estudo feito por um antropólogo, né, um profissional da área que estuda que estuda a questão indígena e seja reconhecido na área, vai fazer um levantamento, vai fazer uma análise sociológica daquela demarcação. Vejam como que é relevante, né, toda a questão técnica envolvida. E aí, depois desse estudo sociológico, vamos seguir, né, com a tramitação da demarcação, que em vários momentos deixa evidente o protagonismo das comunidades indígenas. As comunidades, elas devem participar da demarcação, elas devem colocar o que elas pensam, a opinião, qual que é a posição daquela comunidade, o que ela pensa com relação àquela demarcação, como o desenvolvimento daquela demarcação. As comunidades indígenas, elas devem participar de todo esse processo. É um processo que esse decreto descreve muito bem, tramita aí de maneira bem interessante. Mas o que aconteceu, né, no ano passado que gerou certa polêmica e que vamos agora refletir e comentar sobre? Bom, no ano passado, assim que começa o mandato, o atual presidente, ele edita uma medida provisória, né, a MP 870, com o objetivo de organizar a administração pública federal. Isso é normal, toda vez que um novo governante começa o governo, ele vai trazer uma organização própria, né, específica, mantendo as bases, mas trazendo uma organização específica. Então, o presidente edita a MP 870. Só que nessa MP 870 veio uma questão considerada, a princípio, bem estranha. A questão da mudança da competência da FUNAI com relação à demarcação das terras indígenas. Então, o presidente, aí, na MP 870, ele retira a competência de demarcação de terras indígenas da FUNAI e transfere para o Ministério da Agricultura e Abastecimento. Certo? Bom, de pronto, isso gera um estranhamento na sociedade, principalmente nas comunidades indígenas. Não que o Ministério da Agricultura ou a agricultura seja contrária à questão indígena. O ponto não é esse. Mas o Ministério da Agricultura, ele tem uma forma de atuação, ele tem um modelo, objetivos e toda a especialidade da atuação do Ministério tem muito pouco a ver com a questão indígena. E tirar essa demarcação de uma entidade, uma fundação, como é a FUNAI, totalmente especializada, capacitada e voltada para a questão indígena, gerou um estranhamento e um temor, né, de que fosse uma situação de esvaziamento ou minimização de lutas históricas, né, da luta histórica da comunidade indígena, vamos dizer assim, desde a colonização, em busca de justiça, em busca de garantias, de terem de forma clara, segura, a demarcação de terras e o respeito à tradição, o respeito a todo um contexto de tradição e de história que essas comunidades carregam. Certo? Bom, essa MP foi editada, mas passou a ter validade, a ter aplicabilidade, mas quando ela foi levada à apreciação do Congresso, o Congresso não aceitou essa mudança. Então, o Congresso ele refutou essa parte da medida provisória e não aceitou a alteração de competência da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Certo? Então, houve aí a recusa do Congresso de aceitar essa parte, e a MP ela foi parcialmente aprovada, mas essa parte não foi aprovada. Bom, o presidente não aceitou bem essa recusa do Congresso e editou uma nova medida provisória, a medida provisória 886, tornando transferir a competência da FUNAI, de demarcação, da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Bom, essa segunda medida, editada no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, né, assim que o Congresso recusa, o presidente vai lá e edita a nova medida, é objeto de questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, como já é do entendimento, né, não há muita dúvida, o Supremo, analisando mais a forma, não entrou tanto na questão do mérito,
mas analisando a forma, entendeu que essa nova medida provisória não era possível, né, que ela não tinha aplicabilidade, ela deveria ser suspensa, já que não é possível que o chefe do executivo edite duas medidas provisórias sobre o mesmo assunto na mesma sessão legislativa, certo? Então, o Supremo suspendeu a aplicação dessa medida provisória, o presidente concordou que realmente foi um erro quanto à formalidade, né? Ele concordou que, quanto à formalidade, a edição da nova medida foi um equívoco, e estamos assim. Ficou, né, em aberto se, de fato, a situação teria se pacificado ou se para esse ano, agora, em 2020, o presidente iria propor uma nova medida provisória, né? Porque o entendimento é que ele não poderia propor na sessão legislativa, no caso do ano passado, 2019. Mas aí ficou em aberto. Será que agora, em 2020, ele ia tentar essa mudança, tornar a pleitear essa alteração de competência? Já estamos aqui no mês de abril e, por hora, isso não ocorreu. Mas esse fato, nessa circunstância toda, deixou as comunidades indígenas apreensivas, com razão, né, justamente pelo temor desse tipo de alteração, desse tipo de atitude que mostra uma certa resistência com relação aos processos de demarcação de terras indígenas, o que realmente não vem ocorrendo. Então, muitas demarcações que já tinham sido iniciadas, que já tinham começado, não tivemos a continuidade. Principalmente as demarcações aqui da região sudeste, nordeste, centro-oeste, muitas começaram, mas não foram adiante. E, naturalmente, geram uma apreensão, tanto as comunidades indígenas, como uma apreensão no âmbito social. Temos que pensar o seguinte, a questão indígena, por mais que não seja uma questão direta, né, não posso afirmar, uma questão direta minha, não estou diretamente envolvido, tenho ali vinculação direta a uma comunidade indígena, mas é uma questão social extremamente relevante, que temos todos que refletir sobre, buscar ter uma visão de respeito, entender que é necessário uma consideração social, uma justiça social. Vamos pensar em todo o processo histórico, vamos pensar em todo o processo de colonização que tivemos, como é importante o respeito direcionado a essas comunidades, e considerar essa questão da demarcação das terras indígenas, que é fundamental para muitas comunidades, que é ter ali o direito de uso, o direito de ter um local, de ter um espaço demarcado, assegurado, garantido, para as comunidades desenvolverem a sua vida normalmente, a sua vida naturalmente. Certo? Então é um ponto em aberto, um ponto em discussão. Tivemos esses fatos, né, como relatei, mas que necessita da nossa reflexão sobre, da nossa participação enquanto sociedade. E eu finalizo com essa reflexão. Passo aí para o professor Gilberto, que agora vai fazer umas indicações, né, interessantes. Obrigado, gente. Pessoal, gostaram da nossa discussão, da nossa abordagem? Eu também achei super lesgas. Só para lembrar, o ano passado, 2019, aqui na Unimontes a gente teve o Encontro dos Povos, né? Que ocorre a cada 2 anos, e teve aqui o professor João Pacheco, que trabalha lá no Museu Nacional. A gente tem que lembrar que o ano passado, o ano retrasado, na verdade, né, 2018, a gente perdeu, queimado, né, se queimou, foi consumido pelas chamas, grande parte do acervo que nós tínhamos sobre a cultura indígena do Brasil, né? Pois é, muito triste, mas façamos diferente de agora para frente. Tomemos consciência. Então, se vocês me permitem, queridos amigos, eu já vou começar com as minhas indicações aqui, tá? Questão indígena em Edes Milaré. Edes Milaré, direito do ambiente, ele tem uma visão mais afinada ao capital, mais, né, ressonante com o capital, e trata, não vou dizer
pouco, mas talvez de forma um pouco simplificada, né, de uma questão tão complexa que é a questão indígena. E o outro livro, esse sim, são 50 páginas só tratando da questão indígena, da demarcação, do histórico e etc. Professor Bessa Antunes, Direito Ambiental. Esse exemplar que eu tenho é da 17ª edição, tá? Gostaria também, pessoal, de fazer uma indicação do artigo do professor e nosso colega lá no PPGDS, né, Marcelo? Professor Richardson. Ele teve um artigo dele publicado na nossa Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, olha que legal, e ele trata exatamente dessa questão. Eu vou pegar o nome aqui certinho do artigo para que vocês possam, se quiserem, consultarem, fazer a leitura do artigo, tá? Está lá na Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, que eu tive a honra de fazer o prefácio, o editorial, e o artigo do professor Richardson Xavier Brant se chama Direito ao Reconhecimento das Populações Tradicionais, Identidade, Território e Memória em Decisões do Supremo Tribunal Federal. E aqui, pessoal, ele faz análise daquele caso lá da Leoa Serra do Sol, e que a gente poderia até colocar no link da descrição do vídeo aqui, poderia colocar a decisão, né, Yuri, do acórdão dessa ação direta de constitucionalidade 662, colocada da Leoa Serra do Sol, para subsidiar as reflexões e os estudos daqueles que quiserem aprofundar. Certo? Alguma indicação, professor Yuri? Não, certinho, Gilberto. Vamos finalizar. Queria colocar uma frase aí, já que falamos da questão indígena, e temos na nossa região, né, uma das referências do professor Darcy Ribeiro, um trechinho de uma frase dele, né? Viva aceso, olhando e conhecendo o mundo que o rodeia, aprendendo como um índio. Seja um índio na sabedoria. Seja um índio na sabedoria. Darcy, esse Darcy é cabuloso. Ele é bom de serviço. Bom de serviço. Professor Marcelo, alguma indicação? Tem um artigo interessante de um dos pontos que eu abordei, que é o Territórios Indígenas, repercussões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Direito Brasileiro. Aí depois a gente coloca lá também o link na descrição do vídeo. No mais, já agradecer, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, e pedir para que, se você gostou, dê um link, dê um like. É só isso. Abraço. Abraço. Olha, se tornar blogueirinho depois de velho, é isso, né? A gente usa as expressões tudo errado, não sabe se colocar na câmera. A gente está se divertindo, não tá? Com essa experiência. Acima de Eu tudo. tô adorando. Ó, vocês são lindos, eu adoro vocês, foi um prazer gravar com vocês. E até a próxima. E aguardem os próximos vídeos. Um beijão e hasta luego.